Olá, Paty. Olá, Cris! Que Bom te delícia! ver. Diretamente agora, após o nosso encontro aqui na Ciência da Felicidade. Já cada um num lugar. Aonde você está agora, Paty? Estou em casa, né? Estou em Florianópolis, Santa Catarina. E você, Ah, conta para as pessoas ficarem com inveja onde você está, Cris? eu estou em Miami, paulistana, e há 7 anos estou morando aqui em Miami agora. Focada, estudando a ciência da felicidade e trabalhando muito com alta performance. Que delícia, Cris! Coisa boa! Paty, E a muito gente bom se estar aqui com encontrou nesse você. mundo, né? Somos ambas alunas de tal Bem-Xará, que a gente se sente muito orgulhosas, né, de estarmos nessa jornada. E temos tanto para conversar a respeito, né, Cris? É verdade, Paty, é uma jornada mesmo, cada uma na sua frente, como a gente vai falar, mas como a gente identificou, né, no conhecimento, na ciência da felicidade, ou pode falar na ciência do bem-estar, como esses alicerces são fundamentais para a gente trabalhar dentro de nós, que permite a gente alcançar nosso propósito, né? Com Então, certeza. como traduzir de uma forma bem objetiva, como fala, é a luz do sol, que muitas vezes você olha para a luz do sol, é uma coisa muito forte, ofusca, e quando você trabalha por meio das luzes do arco-íris, que são os elementos Spire, né, na ciência da felicidade, como isso é chave para nós. Você sabe que eu até postei essa semana aquela tatuagem dourada que a gente fez no vaso, né? Escrito Spire, perguntando se as pessoas conheciam, sabiam o que quer dizer Spire, né? Quando se fala. Eu até acho que é uma receita, eu até arrisco dizer, sabe? Que é uma receita para que você realmente possa se sentir pleno e feliz, que é o modelo de felicidade, podemos dizer assim, né, Cris? Do professor Tal Ben-Shahar, queridíssimo, né? Professor de Harvard. E hoje a É, gente tem muito para conversar, né, Cris? isso Então eu mesmo. vou Paty, que deixar. tal a gente começar a gente se apresentando, como Claro. são dois públicos diferentes aqui, que a gente vai, eu apresento um pouco o meu histórico, você apresenta do seu, e a gente começa a partir daí, Bora falando lá. sobre as emoções e alta performance. Que tal? Let's go! Então tá bom, vamos lá. Bom, pessoal, prazer estar aqui já com muitos de vocês, estou vendo conectando conosco. Eu sou Cristiana Pinciroli, conhecida como Cris Pinciroli. Eu fui atleta de alta performance, fui capitã da seleção brasileira de polo aquático feminino por 13 anos. Fui uma das pioneiras do polo aquático no Brasil, que no Brasil começou em São Paulo e no Rio de Janeiro, o polo. Mais tarde, joguei profissionalmente na Itália, joguei 4 anos lá, 2 anos em Roma, 2 anos em Catânia, quando a gente ganhou a Copa dos Campeões. Foi a primeira vez que a Itália venceu. E, para mim, eu sempre trouxe muitas lições do esporte para a minha vida. Meu pai foi atleta olímpico, diz que quando participou de Olimpíadas, você nunca fala no passado. Então, ele é atleta olímpico, participou das Olimpíadas de Tóquio e de México, 64 e 68. E eu sempre trouxe as lições do esporte para a minha vida profissional. Eu me tornei executiva depois do mercado financeiro, entrei no programa de trainee quando eu voltei da Itália para o Brasil, no Unibanco, mais tarde Itaú Unibanco. Fui uma colaboradora lá, uma executiva por 23 anos. Fui transferida aqui para os Estados Unidos, me tornei head de recursos humanos do Itaú Unibanco nos Estados Unidos, Bahamas e um private bank no Chile. E recentemente tem minha empresa chamada WeTeam, que foca na realização do potencial humano. E junto ao WeTeam, minhas 3 filhas, que é a maior realização da minha vida, a Alissa, a Jorge e a Olivia. A Alissa agora saiu de casa, foi para o primeiro ano em Stanford, também seguindo a carreira como estudante atleta, jogando polo aquático lá em Stanford. Será que Então, tem DNA nisso, Cris? a gente fala, é uma dinastia do esporte.
do esporte para a vida. E nunca por imposição, Paty, muito por inspiração. Olha só, né? A gente, inclusive, quando a gente vai falar um pouquinho sobre o gerenciamento da raiva, a gente fala muito a força do aprendizado de dentro de casa, né? Esses dias... Bom, deixa eu me apresentar, depois a gente começa com isso, né? A vontade já de começar aqui no nosso assunto. Vamos lá. Bom, gente, quem não me conhece, eu sou Patrícia Santos, paulistana, troquei São Paulo pelo Sul já há muitos anos, atualmente moro em Florianópolis. Minha formação veio de marketing, eu era profissional da área de marketing de algumas empresas e acabei me terceirizando para elas. Na minha formação tem administração, mestrado na engenharia de produção e qualidade, alguns cursos fora, MBA em gestão estratégica de vendas e neuromarketing. E dentre esses cursos fora, né, muitos dentro do Instituto Disney, sou uma Disney maníaca, amo falar também sobre isso. Um curso de gerenciamento da raiva, foi em 2014, foi uma amiga que me apresentou que existia um curso para a gente aprender sobre isso. Essa minha super amiga era do tipo que engolia raiva, engoliu tanta raiva que acabou com um câncer de intestino. E eu era do tipo, eu não vou falar era, porque a gente sempre né? É do tipo que explode. Então ela é do tipo que implode e eu do tipo que explode. Então nós fomos para os Estados Unidos, que aí é levado muito a sério essa história de gerenciamento da raiva, né? E tem uma associação americana dos gerenciadores da raiva, que hoje nós somos já fellow dessa associação. E estudando tanto sobre essa emoção que é tão forte e é tão presente na vida da gente, e realmente tem que ser, a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco, acabei conhecendo o professor Tal Ben-Shahar e descobri que tinha, então, os estudos da ciência da felicidade. Porque quando a gente fala sobre gerenciar emoções, a gente fala, na verdade, de ter bem-estar, de sermos mais felizes. Então, daí eu mergulhei fundo. E assim, olha, tá aí a Cris para contar, né? A gente acaba se apaixonando pela disciplina, pelo grupo de estudo e, obviamente, pelo nosso, né, beloved professor. Então, isso fez realmente a diferença na minha vida, não só profissional, mas eu vejo o quanto que eu me sinto super bem, plena. E, principalmente, eu tinha muita azia, muita queimação de estômago, vivia tomando antiácido de manhã, de tarde e de noite. E hoje é muito raro eu tomar um antiácido, porque eu fervia por dentro. Então eu vejo que eu muitas vezes estou em situações de conflito, ou estou fazendo algum tipo de mediação, e eu uso todas as ferramentas, né, que eu aprendi para conseguir ficar no eixo e resolver, né, as situações e chegar em algumas conclusões, em algumas soluções mais rápidas, que eu não teria conseguido se eu não tivesse esse conhecimento, essa disciplina mesmo, essa habilidade. Então é uma habilidade, a gente pode sim aprender, deve aprender, e é uma pena que nas escolas não é ensinado isso. A gente fala tanto em inteligência emocional e de ficar bem, e principalmente quem é líder, quem é gestor, mas assim, olha, quem nos ensina, na verdade, né? Nas escolinhas não é ensinada essa autorregulação, como diria o professor de inteligência emocional, o Goleman. Então, esportistas, empresários, empreendedores, né? Todos nós temos que aprender realmente a como fazer isso, já que existe um jeito. Porque se tem uma coisa que a gente precisa é fazer a nossa auto-performance, né, Cris? E eu tenho uma dúvida, eu queria já começar, eu posso já começar a te perguntar, já que vai ser aqui, você tem um ping-pong, um tênis de praia, agora que é moda. Então, é assim, eu vou jogar bola então aí pra ti, já que você é boa, né, em segurar essas bolas. O que é, afinal, essa auto-performance? Da onde que vem isso? Porque a pessoa tem que produzir, tem alta performance. O que é, afinal, ter auto-performance? Ser uma pessoa de auto-performance? Existem características, assim, dessas pessoas? Essa é uma dúvida que eu tenho, Cris. Perfeito. A alta performance, Paty, acho que é importante destacar aqui, que varia para cada uma das pessoas. Então, a gente pode falar em alta performance no esporte. Então, o que é a chave? Como uma pessoa é treinada para entrar em alta performance no ambiente corporativo. Então, por exemplo, agora me preparando para essa live, é algo que eu estava me concentrando e colocando em prática também as ferramentas para entrar em alta performance. Alta performance, como você pode ser melhor, pais, educadores. Você estava falando muito de como ensinar aos jovens, né, hoje em dia, todas essas ferramentas que são fundamentais, como pode usar para combater esses números de ansiedade, depressão,
que tem aumentado muito no mundo, né? Então, como a gente trabalhar em cada um de nós. Então, a alta performance depende do propósito de cada uma das pessoas. E uma coisa que é chave é como você treina a alta performance. Que, como tem um termo em inglês, fala peak performance. O que leva a um peak performance, que é a alta performance? É a combinação de algo que você é muito apaixonado, que você tem prazer em fazer, você se realiza, com algo que você faz muito bem. Então, quando você combina a paixão com o desempenho, você entra em the flow, muitas vezes como fala, into the zone. Uma das pessoas que, e depois nós vamos falar sobre nossos livros, mas que eu entrevistei, foi um surfista, um big rider, o Rodrigo Coxa, que ele tem o recorde no Guinness. Então ele fala, quando ele está descendo uma onda daqueles tamanhos enormes lá no norte de Portugal, em Nazaré, ele entra em zone. Ele se sente único, com a onda, com todos os movimentos. Então é como a gente realiza o nosso potencial, entrando e conseguindo chegar na melhor versão de si mesmo no momento, no aqui e agora. Então associado muito forte com aquilo que faz sentido para nós, com o nosso propósito, com a nossa missão. Cris, quando você falou em flow, vou abrir aqui um parênteses, né? Quem falava sobre isso era o Mihaly Csikszentmihalyi, que quando você entra em flow, é aquela hora que você fica mais criativo, onde você não vê o tempo passar, aonde a gente nada de braçada, né? Que você fala, meu Deus, né? É aquilo que, como a Cris falou, é a paixão. Quando a gente gosta tanto daquilo que a gente faz com tanto prazer, que o prazer de fazer e de fazer bem feito é muito acima de qualquer recompensa que você possa vir a ter disso, né? Um troféu ou uma recompensa financeira. E claro que tem aí também um perigo, né? Que a gente não pode entrar em flow o tempo inteiro, porque senão a gente perde também a noção do que é urgente. E a gente só fica no que é importante. Às vezes tem alguma coisa aí acontecendo e a gente acaba muitas vezes não vendo, não tomando atenção, porque você está completamente mergulhado naquilo que você faz. Porém, a gente sabe que os momentos de maior pico de felicidade e do próprio prazer, e aonde a gente consegue superar os obstáculos, vendo obstáculos não como um obstáculo que vai te pausar, mas sim como um desafio, como se fosse um grande videogame. Você fala, então peraí, chá comigo, né? A gente regaça a manga, vai lá e faz. É quando a gente está nesse momento delicioso que é o do flow. Agora, será, Cris, que a gente pode ficar em alta performance o tempo inteiro? Ficar mantendo esse pico o tempo inteiro? Não, isso é algo como a gente trabalha muito forte, que é a genialidade do E. Falando bem sobre isso. Até o exemplo do flow, eu lembro que eu realizei um grande sonho, que em 2021 escrevi um livro que chama Esporte, o Palco para a Vida. Eu sei, Paty, que bom que você já tem essa edição. É um livro que eu escrevi junto com meu pai, Pedro, e a gente traz justamente o aspecto mental da prática do esporte para a vida. E eu lembro que uma das vezes eu falei, bom, eu sempre concentrava todos os dias escrever de manhã, no mínimo 3 horas. E eu estava escrevendo e de repente eu falei, nossa, esse computador já não está funcionando bem, já está acabando a bateria e tal. E eu fui ver o que aconteceu, eu coloquei para carregar a noite inteira, até esqueci. E fui ver, tinha passado 6 horas que estava escrevendo. Então é algo quando traduz tão bem aquilo que a gente tem paixão e consegue fazer bem. Então isso que entra no alta performance, into the zone. E o que é muito importante é a gestão da nossa energia. Então, como a gente carrega a nossa energia para que a gente consiga entrar no flow, em alta performance, sempre que assim desejar. E para isso é chave a recuperação. É a gente fazer coisas, desde recuperações, a gente fala micro, né? No dia a dia, criar desde ilhas de sanidade, momentos de silêncio. O que são as ilhas de sanidade, Cris? A gente fala muito isso na academia, né, da felicidade. Queria que se você pudesse explicar um pouquinho. Ilhas de sanidade são aqueles momentos nossos que a gente cria ao longo do dia, que momentos pode associar ao silêncio, ou escutar uma música que a gente gosta, ou focar na respiração, fazer uma mini meditação de 4 respirações,
Então, você inspirar, contando até 5, segurar o ar, 3 momentos, daí soltar, expirar, segurar mais 3 e repetir esse ciclo 4 vezes. É o contato com a natureza, por exemplo, um momento no final do dia que eu pego o meu cachorro, eu vou dar uma volta. Então, de fato, desligar do celular, andar, ver a natureza, sentir o contato. Então, são momentos ao longo do dia que você cria. Então, muitas vezes, por exemplo, no Brasil, a gente valoriza o almoço no ambiente organizacional com os amigos. É um momento que cria uma descompressão. Que aqui nos Estados Unidos eu pregava muito isso, que a gente via pessoas que emendavam o almoço na própria mesa, comendo um sanduíche e nem parava, com aquela impressão de se tornar mais produtiva. E muitas vezes acontece o oposto. Você não tem aquele momento de recuperação da energia para de fato entrar em alta performance quando assim você desejar. Cris, me lembrou uma pesquisa apresentada, quem me contou ela, foi dentro da academia, o professor Tal Ben-Shahar. Foi feita uma pesquisa com ratinhos de laboratório. Então, pegaram os ratinhos e um grupo de ratinhos era colocado num labirinto e eles tinham que chegar, obviamente, até o final, né? Tentar quebrar a cabeça ali até conseguir chegar no final, porque no final tinha um pedaço de queijinho. Eles comiam queijinho e esses ratinhos, esse primeiro grupo, era imediatamente colocado após ele alcançar o queijinho, comia o queijinho e já era colocado imediatamente de novo no começo do labirinto. E ele de novo batia a cabeça até achar o queijinho e de novo eles faziam esse movimento. Bom, eles levavam 15 a 20 vezes o tempo para conseguir decorar o caminho do labirinto para poder atingir o queijinho. Já um outro grupo, eles fizeram um outro experimento. Esses ratinhos eram colocados no começo do labirinto, até acharem o queijinho, comiam o queijinho, só que era dado um tempo de descanso entre comer o queijinho, ter a recompensa e voltar para o início do labirinto. Entre a segunda e a terceira tentativa, eles já sabiam o caminho. Então, quer dizer, eram ratinhos iguais. Qual foi a diferença dos dois grupos? Um não tinha tempo de descansar e já ia para a produtividade de novo. Sabe quando você chega em casa e você está cansado? Daí você vai pegar a roupa do varal, vai colocar mais roupa na máquina, já vai guardar não sei o quê, já vai preparar o almoço de amanhã. Isso porque você está descansando. Se você não parar em algum momento para ter essa ilha, né, de sanidade, onde você volta para o seu eixo, onde você relaxa a musculatura e principalmente os pensamentos, você começa a esquecer coisa, você começa a ficar mais irritada, né, ou irritado, você já não tem tanta paciência e você não retém o conhecimento que você está tendo naquela jornada. Então, é sim necessário. Tanto é que saiu um outro livro falando sobre o lado bom do estresse, né? O outro lado do estresse, onde fala que o problema não é o estresse. O estresse, muitas vezes, é o que faz a gente ir para performance mais alta, para alta performance, é o que faz a gente levantar da cama. O problema é que é a pessoa que não tem esse tempo para poder desligar e relaxar para ir para a próxima etapa. Então, eu achei isso fantástico, porque realmente, né, parar para pensar, acontece com todos nós. Principalmente para a irritabilidade, né? Que é até a coisa que mais tem hoje, né? A gente estava até conversando como o mundo tá maluco, né? As pessoas estão muito doidas, gente. Tá todo mundo muito estressado. A gente vê no trânsito as brigas, as confusões, muitas vezes no caixa. Eu que frequento o aeroporto, fico com dó da turma de aeroporto, que eles passam cada uma, né? Com os passageiros estressados. E assim a gente pergunta para quê, né? Aonde a gente quer chegar com tudo isso? Então, se a gente não parar um pouco... Vamos lá. Eu vi o seu livro falando até sobre aeroporto, essas situações de estresse. Esse é o livro que a Patrícia escreveu. Até interessante, é o Raiva Quem Não Tem. Então é justamente isso, quem não tem. E aqui, Paty, eu gostei, no início do seu livro você fala dessas situações, né? Muitas vezes a gente leva, você até compartilhou, uma criança derruba também um livro e você vai ajudar, falando, não, ela tem que aprender a lidar com isso daqui, ser sozinho. Então, umas reações que nós somos pegas de surpresa. E aqui eu queria trazer uma primeira pergunta que eu recebi para te fazer, foi da Andréa, que ela pergunta, dá para canalizar a raiva em algo positivo? Dá sim.
Dá sim. Bom, primeiro vamos entender o que é a raiva, né? A raiva é uma emoção do teu pacote básico de emoções, quer dizer que você vai vir de fábrica com ele. Não tem nada errado a gente sentir raiva. Um dos mitos da raiva é acreditar que a raiva tem a ver sempre com a agressividade. Sim, a agressividade ela deve ter sido gerada por uma raiva, mas não necessariamente você sentir raiva, você precisa chegar a uma agressividade. Se não for pela raiva, você não faz as grandes mudanças no mundo, as mudanças sociais que devem acontecer. As mudanças, muitas vezes, até da tua performance. Se você foi mal em uma reunião, numa apresentação em público, você fala, meu Deus, né? Eu tenho que fazer um curso de oratória, eu tenho que estudar mais sobre isso para uma próxima prova, ou me dedicar mais algumas horas no meu trabalho, se eu quero ser promovido, enfim. A raiva, ela sempre, todas as emoções, ela sempre é um indicador e está te mostrando o que isso te faz mal ou qual a mudança que você precisa fazer. Então, ela é um indicador. O que a gente não pode acreditar é que, assim, eu sou assim mesmo, né? Eu sou mais grosso que dedo destroncado, eu adoro essa frase. Na verdade, você está misturando aí cromossomos com comossomos, né? Então, cromossomos, por enquanto, não dá para mudar, mas comossomos, a gente já sabe que dá. Agora, se você não aprender a entender que raiva você vai sentir. Então, por exemplo, você vai ler o livro, vai fazer um workshop sobre gerenciamento da raiva. Eu que estou desde 2014 estudando sobre o assunto. Não é que eu vou exterminar a raiva na minha vida. Não posso fazer isso. Eu preciso dela, né? Para poder colocar limite, muitas vezes, uma pessoa que está sendo abusiva, para você poder, muitas vezes, defender aquilo que é seu. Então, ela tem pelo menos umas 10 aí funções. O grande problema, Cris, é que a raiva, apesar de ser uma emoção básica, e ela aciona em 6 segundos, é muito rápido. Ela geralmente ela está encobrindo uma outra emoção. Aí é que o bicho pega. Porque você pode estar extremamente frustrado, e é o que está acontecendo com o mundo. Tá todo mundo frustrado, porque as expectativas são muito altas em tudo. Então, o que acontece? Você tem uma expectativa de uma pessoa, de uma situação, aquilo não acontece, a pessoa não sabe lidar com frustração e a raiva assola. E aí você começa a querer o quê? Culpar alguém por uma frustração sua, que pode ser de uma baixa performance ou mesmo, né, muitas vezes, de não fazer contato com a realidade. Eu posso estar muito triste por ter perdido alguém, por não estar sabendo lidar com uma situação, posso estar com ciúmes, posso estar com vergonha, né? Fiz uma coisa e fiquei extremamente envergonhado comigo. Cheguei atrasada, por exemplo. Né? E fiquei tão envergonhada de ter chegado atrasada que ao invés de eu falar desculpa, poxa vida, podia ter saído mais cedo, realmente me atrapalhei no horário, alguma coisa assim, a pessoa começa a ficar com raiva do trânsito, com raiva que não tinha vaga para estacionar. Mas se tivesse saído mais cedo, teria chego. Né? Então, às vezes, por uma vergonha, a pessoa também pode reagir com raiva. O que eu tenho que fazer é sempre ser muito sincero comigo mesmo. Porque se tem uma coisa, segundo uma pesquisa feita em Stanford, que fala sobre longevidade, na longevidade, eles disseram que as pessoas, eles estudaram os estudantes por mais de 80 anos, né, que passaram por Stanford. E esses estudantes foram vendo quem é que vivia mais e bem, né? Não é só viver mais completamente em forma vegetativa. E eles descobriram que, primeiro, eles eram pessoas que davam mais, sabe? Elas se doavam mais para as outras pessoas. Tinha a história de treino sem dor, sem levar o corpo ao extremo. Daí eles fazem até uma avaliação das pessoas que são, por exemplo, que treinam para Ironman, né? O quanto que elas vivem, o quanto que acabam muitas vezes também tendo dificuldade depois com dores e atrofias. Lucidez é uma das características. O que é a lucidez? É o contato com a verdade, é o contato com a realidade, sabe? É encarar o problema mesmo, às vezes vai ter que aceitar. Não é que você está concordando, mas tem situações na vida que o fato de você não aceitar não vai mudar a realidade. Então a lucidez é aonde que é responsabilidade minha e aonde que é responsabilidade do outro. Mulher tinha uma frase muito legal que ele dizia assim: você não é responsável somente por aquilo que você faz, mas por aquilo que você deixou de fazer também. Então, o quanto muitas vezes que era minha responsabilidade, que eu vi que tinha uma mudança ali para ser feita e acabei não fazendo. E eu posso ficar chateado com isso, não tem problema. Né? A frase de Tal Ben-Shahar, né? Se permita ser humano. Se permita ser humano.
É um ponto bem interessante aqui, Paty, fazendo, porque uma das primeiras coisas que a gente sabe na gestão das emoções é a permissão para ser humano, né? A gente fala, não há emoção boa ou ruim para eu sentir. De fato, quando você se permite sentir as emoções ruins, você também se permite sentir todas as emoções boas. Mas, como a emoção pode ser sua pior conselheira. Como é que você vê isso? O lado de sentir, perceber uma emoção e ir para a ação. Nós tivemos recentemente, né, no próprio Oscar. Ótimo, vamos falar sobre isso. Estava doida para conversar sobre isso com alguém, Cris. Gente, olha a frase que a Cris falou. Por que que muitas vezes a nossa emoção pode ser a nossa pior conselheira? O que que acontece com a emoção? A amígdala que está dentro do cérebro, ela está sempre ali percebendo se tem alguma ameaça. Se tiver alguma ameaça real ou da tua imaginação, ela aciona igual. Ela vai acionando até a suprarrenal, que descarrega na corrente sanguínea adrenalina, noradrenalina e cortisol, hormônio do estresse. Você já teve a sensação que o teu coração ia sair pela boca? Essa adrenalina aí que entrou na tua corrente sanguínea. O que que acontece quando esse cortisol entra na corrente sanguínea? Ele desliga, como se pegasse um disjuntor e deixasse para baixo. O teu pré-frontal, que é a área do cérebro, tá atrás aqui da tua testa, que é o que faz você pensar, ponderar, pensar nas consequências, pensar onde você quer chegar, quais são as tuas necessidades atuais, faz você ter empatia pelo próximo, faz você se valorizar, ter autoestima também e até pensar nos seus valores. Quando você não está sob a capacidade de parar para analisar e pensar, é a amígdala que toma conta. Tanto é que o nome técnico é o rapto da amígdala. Né? Não é que a amígdala foi raptada, é ela que rapta toda a atenção para ela, do tipo, chá comigo, e desliga o pré-frontal. Com esse cortisol e adrenalina, chega muita energia muscular mesmo, né? Oxigenação e força na musculatura das extremidades. Quais são as extremidades? Bracinhos e perninhas. Vamos ver se vocês lembram de alguma cena assim. Cris, eu sei que você está em Miami, não sei se você acompanha futebol no Brasil, mas aqui esses dias tivemos alguns barracos, né? Aliás, Cristiano Ronaldo passou por isso também. Saindo, né, muitas vezes de quadra, quando perde, olha, uma frustração, tinha alguém ali com celular, a pessoa dá um tapa na mão de um torcedor que estava com celular. Um rapaz agora de São Paulo está comprando um celular para o menino que ele estraçalhou num tapa desse. Cristiano Ronaldo está com o mesmo problema. Um técnico resolveu dar uma cabeçada numa bandeirinha, né, machucou a moça no nariz. Isso tudo no futebol, né, gente? Falando agora aqui sobre esportes. Quantas vezes a gente não vê também, teve o caso do rapaz que jogou a bola de tênis, Cris, você que sabe o nome. O Djokovic. Exato, e pegou no juiz. Então, quer dizer, o Medina que saiu do mar em plena Olimpíada, né, xingando o juiz. Então, a pessoa, ela se perde mesmo, a ponto que aqui eu quero, agora a gente vai falar um pouco do que aconteceu, que ainda está aí, né, em todas as mídias, do Will Smith conseguir fazer com que seria a noite mais fabulosa da carreira dele. O que é a noite fabulosa de um astro de cinema? É ganhar um Oscar, né? E ele estava ali para ganhar um Oscar, tanto é que ele ganhou. E ele conseguiu transformar a noite mais feliz da vida dele na noite realmente inesquecível, mas não pelo lado bom. Então vamos falar sobre isso. Em 6 segundos, ele estava ali sentado, a gente vê que ele estava sorrindo. Eu ainda estou estudando as cenas, porque o rosto dele ainda, assim, ó, tá me faltando uma chave de raiva. Me parece que ele estava meio fora mesmo da casinha, mas ele levanta, ele vai até o palco, dá um tapa no Chris Rock e começa a xingar o Chris Rock. A raiva, ela vai de 0 a 10. Ali, quando alguém já está atacando alguém, já está no nível 9, 10. É muito difícil voltar para 5, 4, 3, quando esse cortisol está completamente na tua corrente sanguínea e você deixou que a emoção te dominasse. Porque a gente deixa que ela domine. O que você não domina, domina você. O que acontece ali? Bom, eu não sou, assim, entusiasmada de Chris Rock. Na hora, eu achei que ele fez uma piada completamente sem graça, né? Quem conhece pessoas que sofrem do problema da jada, a gente sabe, para uma mulher, o que é, muitas vezes, perder os cabelos. Isso é uma coisa, né? E que deve doer demasiadamente. Nossa sociedade
não aceita, todo mundo comenta, né? As pessoas são maldosas. E, gente, mulheres que estão aqui nos assistindo, quem nunca, quando se arruma para sair para algum evento, não chega pro maridão, pro parceiro ou parceira e diz assim, meu bem, eu tô bonita? Né? E o parceiro diz, não, claro, mas eu tô assim, meu cabelo, não, ninguém vai reparar, você é linda, meu bem. Na hora que chega lá, alguém pega e mostra que ela não estava tão linda assim. Apesar que para mim a Jada era o vestido mais lindo da noite do Oscar, era o dela. Na hora que ele vê que ela ficou dolorida, gente, quando a gente vê que uma pessoa que a gente ama tá dolorida, a gente compra briga. Esse também é um problema. Nós temos uma habilidade de comprar a briga dos outros. Enorme. Quem nunca se meteu numa briga de cunhado, de irmão, de família e depois passar pro louco da família? É muito fácil entrar na mesma vibe. Ela contamina. Friedman, uma pessoa extrovertida que entra numa sala com 3 pessoas completamente desconhecidas. Em 2 minutos ela contamina a energia dela nos outros. Não estou falando espiritualmente, não. A energia, vou trocar a palavra. Ela contamina a emoção que ela tá nos outros. Isto é, a pessoa mais extrovertida no seu time de trabalho, quando ela chega animada, ela anima a galera inteira. Mas se ela chega irritada naquele dia, ela tem a força de irritar toda aquela equipe. Então esse é um cuidado que tem que ter. Bom, o Chris Rock provavelmente estava com ponto, eu sei que ele estava com ponto, né? Alguém pode ter falado para ele, segura a onda. Ele congelou, luta, fuga, congelamento. Ele congelou, um estava na luta, ele congelou, ele levou um susto, você vê que ele ficou um susto. E segurou a onda. Eu li depois, Cris, que chegou polícia para prender o Will Smith no Oscar e o Chris Rock não deixou, falou, olha, já estamos com confusão demais, não vamos estragar mais essa noite. E na plateia, porque ele está com uma turnê aí nos Estados Unidos, completamente lotada, vendida, né? O Chris Rock vendeu tudo no dia seguinte, está sold out. Uma pessoa na plateia, até para mostrar, né, que estava a favor do Chris Rock, falou um palavrão e o nome do Will Smith. Diz que ele parou o show na hora e falou não, 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 não. Tá? Isso não. Então ele está segurando para que essa agressividade não gere efeito dominó, que continue com a agressividade. Então, assim, o Chris Rock não está dominado pela emoção. Ele disse que algum dia ele vai fazer um show falando sobre isso, que ele vai contar de a maneira dele, né, com humor. A gente também tem que parar para analisar, quando eu falo sobre lucidez, que é uma das características das pessoas que vivem mais e melhor, o quanto que a gente não tem empatia. Porque é muito fácil as pessoas dizerem assim, vamos pegar, por exemplo, o que fez a Máscara, esqueci agora o nome dele, que é um comediante também. Aliás, ele tem uma palestra fantástica para uma universidade. Sei. Sabe quem é? Sei. Jim Carrey. O Jim Carrey na hora saiu, claro, que é a favor de Chris Rock. Vários comediantes saíram. Porque as pessoas se abraçam, as equipes se abraçam. As pessoas que são da mesma nacionalidade, muitas vezes, quando alguma coisa é feita contra alguém da nacionalidade dela, se abraça. Pra vocês terem uma ideia, fizeram uma pesquisa, colocaram uma mão de uma pessoa e davam agulhadas. Eu vi. E falaram assim, vamos supor, né? Olha, esse aqui é um brasileiro agora que vai aqui levar agulhada. Os brasileiros começaram a ficar bravos. Olha, esse aqui agora é um espanhol. Daí a pessoa dava risada. Então, quando não era do seu time, dos seus, as pessoas riam. Quando era do seu, se incomodava. Isso vale pra gente lembrar que, na verdade, nós somos todos terráqueos, né? E a gente esquece disso. Então, a gente começa a comprar partidos. E, obviamente, que aí tem os partidos, né? Provavelmente o Smith agora está dando o rebote, que a gente chama, que é quando você tem um rompante de raiva, depois dá uma vergonha danada, né? Você fala, o que eu fiz? Qualquer um poderia ter passado por isso. Isso é empatia. Isso agora é empatia, que é entender a dor do outro, é entender a necessidade do outro. Quem nunca, e pode escrever aqui, se tem alguém que até gostaria de conhecer, quem nunca teve vontade de voar no pescoço de alguém, numa situação? O fato não é vontade de voar, é voar. Esse é o problema. Você pode ter vontade que você quiser, o que você não pode é fazer. E é muito complicado a gente levar esse tempo para esticar esse tempo dos 6 segundos. Então você tem que ter muita clareza na hora, primeiro, o que acontece no teu corpo e nos teus pensamentos quando você começa a ficar com raiva. Porque a gente começa a ferver.
Cada um dói em algum lugar, incomoda alguma coisa. Eu sinto que eu tô ficando com raiva, porque realmente eu sei que eu tô começando, parece que minha temperatura vai subindo. Nesse momento, eu tenho que entrar eu tenho que entrar na minha zona de sanidade, na minha ilha de sanidade, que é pensar, é ouvir uma playlist que me faz bem, ver fotos de viagem das crianças da família, subir uma escada ou descer uma escada, porque qualquer movimento que a gente faz bilateral, usando os dois lados do corpo, você ativa teu pré-frontal de novo. Porque eu preciso voltar com ele. Você pode fazer qualquer coisa. Quer escrever um e-mail desaforado para um fornecedor, para um cliente? Você pode escrever no Word. Depois que você escrever, espera uma noite no meio de 2 dias e aí você manda. Quantas vezes a gente não recebe... Ah, o celular tá aqui, tá tocando, o celular tá aqui. Quantas vezes a gente vê uma mensagem num grupo de WhatsApp, você fala, vou responder agora e vai ser em voz. Você pode responder. Não tô tirando o seu direito de responder. Mas pensa, qual vai ser a reação do outro quando ele ouvir isso? Quais são as consequências, né, Cris? O que você está trazendo muito, como a raiva tem um aspecto que é positivo, que te move, te acorda. Por exemplo, isso eu faço paralelo muito no esporte. Estava até agora trabalhando com um coaching, com um jovem, ele faz vários esportes, tudo, e ele fala, quando ele ouve o pai dele chamando a atenção, berrando e sendo muito forte, ele fala, eu consigo completamente fazer o ressignificar isso de uma forma diferente para jogar muito melhor. A gente vê atletas que se colocam para baixo, ficam na raiva, entra numa espiral negativa. E esse ele consegue transformar e conseguir o melhor na água para conseguir, se for polo aquático, natação, melhor performance. O ruim é quando a gente perde esse contato da raiva, por exemplo, você falou em futebol. Muitas vezes a gente vê um adversário que vai fazer um carrinho maldoso, vai te machucar, que faz parte do jogo mesmo, mas como você sai e perde aquela noção, eu quero focar no gol, num contra-ataque, você acorda, está com energia e você sai e vai para briga, vai para o lado da violência. Que daí você, como a gente fala, como emoção, é a pior conselheira pode ser. Quando você se perde e aí acontece todo esse rebote, fica com peso na consciência, expulso, o time não conta. E olha, tem uma xará minha aqui, a Patrícia colocando, né, Patrícia, que você tá também muito sentida de saber que o Will Smith é o único vilão, né, de uma piada completamente sem graça do Chris Rock. Então, várias Patrícias aqui, que delícia. Patrícia, eu concordo contigo, tá? Por isso que eu te falei, eu entendo que o seu Will Smith está sentindo, porque, gente, qualquer um poderia ter acontecido isso. O problema é que toda vez que a gente reage com agressividade, a gente perde a razão. E as pessoas sempre vão ficar querendo proteger, brincadeira, os fracos e comprimidos, né? Então, os fracos quer dizer, ele não é fraco, na verdade, mas assim, ó, tira o foco de quem era o vilão. Tira o foco dos dois. E só fica o foco, na verdade, num só, né? E aí eu não tô tendo essa empatia. Então, tu vê, ele ficou... Eu até achei que iam tirar o Oscar dele, fiquei até preocupada com isso, mas disseram que já tiraram alguns trabalhos que estavam ali, né, colocados. E tá perdendo toda a beleza do trabalho dele. Gente, sabe, eu tenho vários filmes que eu amo de assistir, Em Busca da Felicidade, foi com Will Smith, né? Desde aquele anti-herói também, eu adoro aquele outro filme. E tem desde comédia até os dramas, A Beleza Oculta, que é com ele também, maravilhoso. E as pessoas esqueceram de tudo isso. Lembrando que sempre existe uma pré-condição. Então, por exemplo, a gente estava falando sobre as Olimpíadas, depois eu queria que você também contasse um pouquinho da tua versão, Cris, do caso da Simone Biles, né? Nós temos 2 surfistas que foram para as Olimpíadas, que é o Ítalo, que ganhou a medalha de ouro, e tinha o Medina. O Ítalo, ele passou muito perrengue na vida. E aqui tem uma coisa interessante nos estudos da felicidade, que quem aí de vocês nunca passou tanto perrengue, né? Todo mundo já tem passado perrengue. Quanto mais perrengue você passou, quanto mais dificuldade você teve, mais elasticidade você ganhou. Pessoas que já tiveram que contar com elas muitas e muitas vezes e passar por certas dificuldades,
tiveram mais criatividade no decorrer da vida do que aquelas que nunca tiveram que passar uma necessidade. A gente se acostuma. Brasileiro é muito assim, né? A gente se acostuma a se virar nos 30. O Ítalo, ele começava a surfar na tampa de isopor das caixas de peixe do pai, que o pai era pescador, né? Ou é pescador, né? Em Natal. Já o Medina já vem de uma classe média, né? Não teve que passar tanto perrengue. E houve uma pré-condição. Ele não pôde levar a esposinha, que ele tinha acabado de casar, para o Japão, que não deixaram ninguém ir. Então ele já chegou lá meio pilhado. Brigou com o juiz na hora de uma bateria, né? Acabou xingando todo mundo. Bom, não ganhou. E o Ítalo, na hora que foi surfar, quebrou a prancha dele. Imagina o teu instrumento de trabalho quebra, né? Não deu outra. Ele pegou uma outra prancha, foi lá e buscou o ouro. Fez a famosa alta performance. E a fadinha, né? Vocês viram a fadinha, gente? O que era aquela guria do skate, né? Ela batia palma para a concorrência, ela estava leve. Né? Então a gente vê assim, ó, quanto mais leve você tá, quanto mais compreensivo com as situações e aceitar mais fácil aquilo que não dá para mudar, mais fácil é de você chegar nessa alta performance, porque você fica na tua ilha de sanidade. Agora, eu concordo com quem está escrevendo aqui, né? Ele ficou realmente o único vilão, uma pena. Vamos ver como é que vai acabar essa história, porque ainda não acabou. E se precisar levantar a bandeira, eu levanto, porque raiva, quem não tem, entendeu? Momentos de sair da casinha, qualquer um pode sair, e a gente tem que começar também a parar um pouco para pensar, principalmente quem trabalha, né, em departamento, quem está dentro das empresas, é muito comum a gente fazer piada. E toda piada de algum colega sempre traz bullying. E é muito comum alguém dizer assim, ah, Cris, ele não liga. Claro que ele não liga, porque se ele for ligar vai ficar pior ainda. Então a gente não sabe muitas vezes o quanto que as nossas piadinhas, a gente não está sem querer agredindo alguém que está ali na turma. E quando a pessoa se sente agredida, tem gente que reage. Ele pode não reagir com o próprio colega, mas a gente chama de dump na raiva. Transborda para uma outra situação. Transborda no trânsito, quando ele está indo para casa, transborda brigando com o garçom num restaurante, né? Não era o problema com o garçom, mas a gente sem querer transborda essa raiva para um outro lugar. E a performance, obviamente, cai. Não é à toa que um dos problemas maiores que se encontram hoje nas empresas são problemas de afastamento por pessoas com depressão, fadiga, né? Por não dormirem direito, por insônia e coisas do gênero. Entendi. Bom, trazendo esse lado de também lidar com emoções, a Simone Biles, durante os Jogos Olímpicos, foi algo que até falava, Cris, escreve sobre isso que está acontecendo. Eu falei, longe de nós conseguirmos julgar alguma coisa, primeiro que não cabe a gente nem tem a totalidade das informações. Mas uma coisa muito positiva que a Simone Biles trouxe é a permissão de ser humana e expor o que ela estava sentindo. E muitas vezes falando com atletas de alta performance, não se permite demonstrar isso. Tem até documentários sobre vários atletas de alta performance que falam sobre isso. Que é muito mais fácil quando eles têm alguma dor física, muscular, na hora conseguem apoio, mas quando vai falar, tem alguma questão mental, o quanto é difícil assumir e pedir ajuda, porque já se colocam naquele lugar que é quase um perfeccionismo, né? O que eles são capazes de alcançar. Então, a Simone Biles, o lado foi muito positivo que ela fez é trazer maior conhecimento aqui para todos nós e a permissão para todos nós falarmos sobre essa questão de saúde mental, que não é somente no ambiente de esporte, ambiente de trabalho, muitas vezes em casa, todos nós com a pandemia, com o Covid, trabalhando de casa, ainda tendo todos os afazeres, cuidando dos nossos filhos, tentando minimizar os impactos, né? Traduzindo essa incerteza. Então, como a gente pode trabalhar todo esse aspecto de como perceber as emoções e conseguir traduzir da melhor forma. E uma coisa que chama a atenção, Paty, você fala muitas vezes quando a gente consegue distrair nossa mente do que está gerando a raiva. Só que muitas vezes a gente não tem um espaço, desde a faísca que gera um nervosismo, uma raiva, e até segurar uma ação para um lado negativo. Então, o que é o seu trabalho quando você fala com as organizações, quando você dá palestras?
você ensina as ferramentas para trabalhar nesses 6 segundos? Que... Aumentar esses 6 segundos, né? Primeiro é perceber que esses 6 segundos estão chegando. E aí você conseguir trazer o teu pré-frontal para funcionar, para pensar. Muitas vezes, até agora a gente está entrando nesse estudo, né, junto com o professor Tal, sobre qual é a emoção prima que ele chama. Então, com esse cortisol todo, vamos falar, por exemplo, pessoa que está para entrar para falar em público. Às vezes a pessoa está com medo de falar, dá uma ansiedade danada. Então, como eu transformo essa ansiedade numa excitação? Que ela também traz um cortisol e uma adrenalina, mas ela não vai fazer, por exemplo, dar branco na hora que eu falar ou dar pânico para subir num palco. Então, quais são as emoções que eu posso trazer nesse momento? Ou cuidado nos meus pensamentos para sair do loop. Você já deve ter ficado brigando com alguém mentalmente, né? A pessoa fica pensando e fica fazendo um filminho muitas vezes, né? Vou falar aquilo, ele vai dizer aquilo. Filminhos que às vezes nem vai acontecer, né? Mas isso vai te fazendo mal. Toda vez que você não conseguir ressignificar uma situação ou trabalhar com ela, e Mila, que bom que você está aqui com a gente, a Mila fez uma pergunta, eu estou vendo aqui as perguntas também, viu, Cris? Vamos dando uma olhada aqui. Ela pergunta, a gente está 6 meses vivendo uma tensão muito grande, depois chega uma hora que a gente não vai aguentando, vai para 4, vai para 2, né? Como é que fica isso? Ela perguntou. Justamente porque se você... qualquer coisa que você começa a acumular é que nem uma panela de pressão, vai chegar uma hora que vai explodir. Isso aí você pode ter certeza que vai vir à tona. Não sei aonde, esse é o problema e quando, mas vai vir à tona. Sempre existe uma pré-condição, que depois pode virar uma pós. Então, vamos voltar para o caso do Will Smith, né? Eu estava nos Estados Unidos e nos supermercados eles têm aquelas revistas de fofoca igual nós temos aqui no Brasil, né? Eu acho ótimo. E o rosto do Will Smith estava praticamente em quase todas as revistas de fofoca na semana que eu estava lá no Summit junto com a Cris, no Summit de Felicidade. O que aconteceu? Eles foram para a televisão falarem que eles tinham um relacionamento aberto, que cada um podia fazer o que quisesse, mas que os dois conversavam muito sobre isso. Isso é bom para eles, cada um com o seu estilo. Só que daí ela disse que ela tinha tido caso com uma outra pessoa e aquilo eu acho que deve ter dado uma balada ali geral. Ele também estava dizendo que ele saiu com muita gente e estava numa busca incessante e não estava se saciando com nada. Então se vê que já não estava bem. Na semana antes do Oscar, um dos shows dele, uma série que ele tem, que é passada num dos canais de televisão, provavelmente ele deve receber bem por isso, tinha sido cancelado. Então já tinha também uma questão financeira, provavelmente algum valor que entrava mensalmente, que a partir, né, de tal data já não vai mais entrar. O medo de não ganhar o Oscar, porque a gente tem... O que é a ansiedade, na verdade? Né? A ansiedade, ela é preocupação mais estresse. O estresse, ele é físico, é o cortisol, adrenalina e noradrenalina, e a preocupação é sempre pensamento negativo de uma situação. É sempre que você acha que alguma coisa não vai dar certo, falta um pouco de otimismo. O professor Tal usa muito uma palavra chamada otimalismo, que é otimismo com a realidade. Eu gosto muito disso. Mas falta muitas vezes esse otimismo, né? Então a gente começa a pensar em tanta coisa ruim, é só ver tanta notícia ruim também, isso vai nos contaminando, que aí tudo que aparece parece um obstáculo, e isso vai contaminando. Se você não ressignificar, se você não buscar um novo sentido, gente, isso aí vai dar ressentimento. E aí é tipo nossa amiga Ana Gabriela de Pernambuco falando, né? A Ana tá aqui. Ressentimento é ré no sentimento. Tudo que você sentiu de ruim, quando alguém te feriu, alguém te menosprezou, te desprezou, né? Te ignorou, só de você lembrar, a área do cérebro ela é ativada da dor de novo. Tanto é que a dor física e a dor moral, elas acionam no mesmo lugar no cérebro, com uma diferença. A dor moral, o impacto é maior e perdura por muito mais tempo do que alguém que levou um beliscão. E eu queria, Cris, devolver para ti, aqui no teu livro, na página, eu tô agora assim, ó, 287, olha só, né, que eu marquei aqui tudo. Desculpa, Cris, eu pego o livro e eu risco todo, viu? Ele fica todo colorido. É assim que eu me ancoro para poder ler. Você trouxe uma citação aqui que você até falou agora. Está escrito assim, ó, quando nos sentimos desconectados e sozinhos, tentamos nos proteger.
Nesse estado mental, queremos nos conectar, porém nosso cérebro está tentando ignorar o desejo por conexão, por uma questão de autoproteção. O quanto que as pessoas não pedem ajuda, o quanto que as pessoas têm vergonha de falar sobre o que está acontecendo, o quanto que as pessoas têm, sei lá, 5, 6 mil amigos em redes sociais e continuam se sentindo sozinhas, porque nunca podem falar aquilo que realmente estão sentindo, a sua essência, como se a gente fosse fraco. Lembrando de Brené Brown, você cita ela também, né? Sobre a questão da nossa vulnerabilidade, a gente é humano. Muitas pessoas acabam, né, quando eu estou trabalhando nos grupos de gerenciamento da raiva, colocam que tem parentes, tem irmãos e irmãs, amigas de infância, que quando saem, sei lá, para um almoço juntas, para conversar, jogar a conversa fora, geralmente as conversas é o que que eu tenho, o que que eu conquistei, o que que eu ganhei, né? Sempre assim, a aparência, a aparência. Que é muito difícil alguém chegar e dizer, gente, eu tô arrasada, gente, eu tô com medo, né? Gente, alguém me ajuda. A ponto que vocês viram que o Will Smith tá sozinho, não tô vendo ninguém apoiá-lo. E ele foi para uma clínica aí se desestressar. Né? Então, será que você que está nos ouvindo, você tem essa coragem de pedir ajuda e saber que pedir ajuda é lindo, que as pessoas gostam de ajudar? E quantas vezes, quando você começa a falar da sua dor, do seu problema, a outra pessoa fala, eu tô passando por isso também. Né? E a gente consegue se unir. Foi o que aconteceu com a história das Olimpíadas. Quando alguém falou, olha, para mim já deu. Essa menina em 2018, a Simone, ela bateu um recorde. Ela deu um salto que somente homem tinha conseguido fazer. Eu vi uma entrevista do treinador dela dizendo, se ela quiser fazer esse negócio de novo, ela vai ter que me implorar, foi a palavra que ele usou, de tão perigoso que era. Então, com certeza, ela já tinha chego na peak performance, na alta performance. E tem uma hora na vida que eu tenho que falar assim, olha, não tenho que provar mais nada para ninguém. Eu tenho que provar coisa para mim mesmo. E para mim tem horas que o enough é o suficiente. O quanto que muitas vezes a gente está nessa ansiedade de busca e não para pensar o que já é o suficiente? O que já está bom demais? Entendeu? O que eu estou tentando fazer para provar para quem? E por quê? Porque isso vai te deixando irritado, isso vai gerar uma pós-condição. O que é pós-condição? Você passou por um estresse com alguém, gerou uma pós-condição para uma outra situação, você já está com o teu pavio mais curto, estourar, né? Xingar alguém, jogar alguma coisa na parede, chutar uma porta e não ficar, né, na sua plenitude, no teu bem-estar, na coisa boa que é viver tranquilo. Cris, contigo. Eu acho que uma das características bem importantes, até teve uma pergunta, alguém colocou aqui, acho que foi a própria Andréa, a Inês, não sei se também falou, sobre trazer exemplos de ressignificação. Porque situações difíceis na vida, nós sempre vamos passar. Então é algo que a gente fala muito também na ciência da felicidade, né? Que a felicidade não pressupõe uma vida sem momentos difíceis. E por isso que eu falo muito do esporte, que é um palco para a vida, um laboratório para a vida. Que no esporte você aprende a ganhar, aprende a perder, sabe, frustração, você é cortado de um time, não é chamado para uma seleção, você pega um time muito mais forte, como você responde com isso, se é goleiro, quando vence, todo mundo celebra, quando perde, vão mais para cima de você. Então você aprende lidando com essas emoções e vai fortalecendo o seu músculo psicológico. A ressignificação é quando a gente consegue, frente a situações difíceis que acontecem inerente à vida, a colocar como algo que nos ensina a ser mais forte mentalmente. Então, por exemplo, na minha vida de atleta, eu lembro, foi o final de um campeonato, todo mundo saiu na água, num minuto final eu consegui um pênalti. E todo mundo saiu, os dois times da água, só fiquei eu com a goleira, acho que a húngara na água, esperando, e tava um barulho muito grande, e o juiz apitava e colocava ela para dentro do gol, saía, e todo mundo parava. E eu lembro que eu perdi aquele pênalti, a goleira pegou. Então, o jeito que eu não conseguia sair da água, não conseguia olhar para o meu time, o meu técnico. Lembro que meus pais, à noite, o próprio time, falaram, Cris, isso faz parte, podia estar acontecendo com todos nós, vamos lá, vamos para o próximo jogo. Mas aquela noite não dormi,
E como aprende com isso, como é que o que eu reverti em ação a partir daquele momento de dor, de uma derrota que estava o jogo na minha mão e como traduzir esse problema em algo que fez parte para você crescer, observar outras estratégias. Aprendi muito com a Hortência, na época do basquete, a importância da respiração, pose de poder para acalmar nas horas certas. Então, isso que acho que é muito chave, que a gente tem estudado, como as emoções estão lá e como a gente pode perceber por meio do autoconhecimento essas emoções para saber administrar melhor no dia a dia, num mundo que tem muitas incertezas, seja o Covid, um mundo polarizado, por exemplo, políticas, muitas vezes falta de paciência, como a gente traz isso no dia a dia. Paty, algo para acrescentar nesse aspecto? A pergunta aqui foi como é que o Will Smith poderia ressignificar, perguntaram. Ele poderia ter ficado nervoso, falou, pô, o Chris Rock pegou pesado com a minha esposa. Ele podia ter subido no palco, ter pego o microfone, ter olhado para ela e falar, meu amor, com cabelo ou sem cabelo, eu te amo igual. Você para mim é minha estrela, é minha diva, né? Você tá maravilhosa. Então, não escute ele. Ele tá fazendo piada. Ele faz piada com qualquer coisa. Mas escuta, eu que te amo, né? Independente de cabelo ou sem. Eu acredito que ele teria, né? Ganhou muitos pontos, inclusive. Nós temos que lembrar também que muitas mulheres que têm problema com a alopecia, a partir do momento que a Jada falou do problema dela e que isso agora está na mídia, muitas estão se assumindo e não tendo tanta vergonha, né? De uma doença, de um problema mesmo. Nunca também a indústria farmacêutica vendeu tanto produto para pessoas que têm problema de queda de cabelo. Então, teve, né? Tudo na vida tem dois lados e às vezes a gente vai ter que lembrar disso, né? Tem que lembrar também que o tempo, né? O tempo, eu não acredito que o tempo cure, mas o tempo ele te traz uma maturidade, o tempo te traz problemas piores, maiores e tira muitas vezes o foco. Eu posso ressignificar de algumas maneiras alguma situação. Uma delas é pensando o que poderia ter sido pior. Essa é uma maneira, né? Então, por exemplo, eu tô aqui brava, parada no trânsito, tá tudo parado, e eu vi no aplicativo que teve um acidente ali na frente. Então, eu posso ficar muito brava com essa situação, porque eu vou chegar atrasada e tudo mais, e posso também pensar, poxa, ainda bem que o acidente está ali na frente, que eu não tô no meio desse acidente. Então, o que poderia ser pior? Eu posso também pensar daqui para frente o que eu vou ganhar, o que vai ser melhor. Eu posso ressignificar uma pessoa que eu tenho um desafeto, tentando ver qual é o lado humano dela. Fala assim, Patrícia, não tem, aquela criatura é do mal, entendeu? É coração peludo. Tudo bem, então vamos lá, uma sogra, por exemplo, né? Foi ela que criou o teu marido, ela é uma boa avó, né? Fala, não, mas ela é enxerida pra caramba. Bom, ela quer dar atenção, né? Ela pode não ter tido uma vida tão fácil também. Então, você começa a olhar o outro lado do prisma. É uma maneira de eu ressignificar. Porque quando eu pego birra de alguém, falo qualquer um de nós, a gente só vê o lado ruim dessa pessoa. E todo mundo tem algum lado bom. Eu já tive um vizinho que me incomodava muito, mas ele não fazia barulho, entendeu? Ele não fazia barulho, ele não dava cheiro de cigarro no corredor. Então, quer dizer, alguma coisa boa a gente tem que achar. Eu não fico em casa o tempo inteiro que eu trabalho viajando. É uma maneira de você ressignificar. Ou você faz o jogo da Poliana, né, as meninas que leram Poliana, se não leram, vão lá na Disney Plus, você vai assistir Poliana. A Poliana, ela fazia o jogo do contente, né? Então, ela tira o foco daquele problema e pensa. Então, né, uma das cenas, né, hilárias da Poliana, ela era uma menina órfã que vai morar com uma tia rica, sem filhos, azeda, e a tia não gosta de criança, né, tem que ficar com a menina, coloca ela lá no sótão, um quarto horroroso. A casa era muito chique, mas o sótão realmente era um quarto horroroso. E a menina, na hora que ela chega, tinha uma janelinha redonda, ela olha, né, ela vê toda a propriedade da tia e diz, meu Deus, minha tia me deu o quarto com a melhor vista. Então, sempre você pode ver o lado bom de alguma situação. Se você não é que você está negando uma realidade, você está vendo além o que mais que tem nessa realidade. E às vezes a gente esquece isso. Então, essa é uma maneira da gente ressignificar. E chegando na etapa final aqui do nosso bate-papo, Paty, nós duas somos estudantes na etapa final, serem certificadas na ciência da felicidade, que a felicidade traduz, né, como a plenitude e o bem-estar. O que a ciência da felicidade conversa
com a gestão das emoções? O que te agregou isso? Todas as pesquisas feitas, porque muita coisa a gente acha, e a partir do momento que você vê, né, um professor Tal Ben-Shara, que, gente, o cara é uma enciclopédia, né, Cris? Ele vai trazendo a bibliografia, vai trazendo os autores, os pesquisadores, então a gente começa a entender melhor o porquê que as coisas acontecem. A gente começa a ter de novo as rédeas nas nossas